Então, vamos nessa. Professor Dalmo Azevedo contigo aqui. Nós vamos dar nessa aula aqui um início ao trabalho sobre a análise do assunto atos administrativos, tá? É muito essencial, assim, nesse primeiro contato, quando a gente for falar de ato administrativo, a gente conseguir fazer algumas análises em relação a conceitos, características, alguns pontos essenciais ali que sejam apresentados para que você realmente confirme estar perante um ato administrativo, que você tenha efetivamente essa possibilidade de reconhecimento que aquela questão, aquele enunciado proposto a você, trata especificamente de ato administrativo. Então, eu sempre gosto, no primeiro momento, de te dar todas as características essenciais, que você consiga enxergar bem, entender legal como que isso funciona, para que efetivamente aí a gente comece a falar de elementos, atributos, tal, extinção, que a sua prova vai trazer para você esses assuntos. Então, assim, um pouco de contexto histórico é sempre importante para nós. Quando a gente estuda poder de polícia, a gente começa a tratar o tal do estado de polícia, que também vai se apresentar aqui no estudo do ato administrativo, tá? No estado de polícia, uma das grandes características que nós tínhamos é que a atuação do soberano, como a gente chama o administrador público à época, ela era uma atuação que não tinha a mínima relação, não estava pautada na própria lei. Não tinha lei que fosse maior do que o soberano. O soberano, o nome já diz tudo, não tem nada acima dele. Então, o administrador soberano, ele fazia o quê? Tudo que fosse vontade dele, ele colocava para a sociedade sem passar por nenhum procedimento legal, sem poder ser revisado, sem poder ter ali um ponto de validade. Então, os atos produzidos naquela época do estado de polícia eram atos completamente sem intermediários, sem uma limitação. Então, bastava ter vontade que materializava-se. Sendo certo, errado, justo, injusto, não importa. Então, o que aconteceu? No século XVIII, ali na Revolução Francesa, uma das coisas que se bateu muito foi isso. Não, peraí, não tem isso. Todo mundo tem que estar submetido a uma lei. Todo mundo tem que seguir um regramento legal. Não é simplesmente o cara chegar e fazer o que ele quer, com a vontade que ele quer, e sem ter uma forma de você atestar a validade daquela ação, a legalidade daquela ação, a licitude daquela ação. Não, isso não funciona. Então, a partir dali, a partir da Revolução Francesa, começou-se a exigir dos administradores que todas as vontades da administração pública que fossem colocadas para a sociedade tivessem que efetivamente ser expedidas e materializadas mediante um ato administrativo que pudesse ali bater de frente, ser comparado com uma lei. Então, o que é importante você notar? O surgimento do ato administrativo, da criação do conceito ato administrativo, vem da ideia da submissão à lei e da materialização de vontade da administração pública. Foi uma forma que nós encontramos de estabelecer o seguinte: beleza, você continua sendo o administrador, o que tem os poderes nas mãos, só que o que você fizer vai ter que ser apresentado para nós mediante um procedimento devidamente estabelecido. Então não é mais acordou e hoje eu vou fazer tal coisa. Não é assim. Você vai encontrar ali a vigência da lei, você vai verificar se a condição que você pretende produzir está de acordo com os parâmetros. Então também não é simplesmente chegar e falar vou constituir uma forma de agir. Então isso mudou muito a forma do Estado se colocar perante a sociedade. Então, o ato administrativo ele veio para poder gerir essa forma de comunicação, essa forma de ação e começar também a estabelecer ali limites, restringir a ação do próprio poder público. Não à toa, a gente costuma dizer, a gente tem que dizer, até porque o direito administrativo nos exige isso, que nós, administradores públicos, vamos falar desse jeito, o administrador público ele precisa agir pensando na supremacia do interesse público, mas também na disponibilidade. Se submete à lei, tem que seguir procedimentos, não é mais aquela bagunça de faz o que quiser, do jeito que quiser, e a lei que se dane, a lei sou eu. Isso não existe, o Estado sou eu, isso não existe mais. Hoje a ideia temos que ter uma forma de controlar. Então, o que é, num primeiro momento, um ato administrativo? O ato administrativo é uma manifestação, é a materialização da manifestação de vontade do Estado. Então vamos começar a montar isso. Primeira coisa, para você conseguir identificar o que eu estou falando de ato administrativo. O ato administrativo é, num primeiro momento, uma manifestação de vontade. Tá? Então, é através do ato
que a administração pública ela manifesta qual é a sua vontade, qual é a sua intenção. Vou colocar aqui da administração pública. Só que tem um detalhe. Assim como o contexto histórico te mostra, essa manifestação de vontade é da administração pública para a sociedade. Então, eu não tinha e não tenho também hoje em dia que buscar a sociedade, buscar o objeto do meu ato, né, o alvo do meu ato, ou a coletividade, e buscar ali o consentimento, a concordância. Isso não é essencial, porque um ato administrativo ele manifesta a vontade da administração de forma unilateral. Então é bom você guardar isso, que um ato administrativo tem por característica ser um procedimento unilateral. Eu não vou buscar você para falar, aí, o que você acha? Você concorda? Não. Nós tiramos aquela violência que existia à época, né, em que o ato manifestava unilateralmente a vontade da administração sem se preocupar com limitações, intermédio legal, e se tornou um ato que manifesta unilateralmente a vontade da administração com observância da lei. Então, o que houve no ato administrativo não foi a mudança do seu sentido. O seu sentido continua sendo o mesmo, manifestar a vontade unilateral do Estado. A diferença é que, através do ato administrativo, você consegue fazer um controle judicial e administrativo da validade desse ato. Tá? Esse que é o grande ponto da história. Então, primeiramente, o primeiro ponto essencial é você perceber isso. O ato administrativo ele manifesta a vontade unilateral do Estado. Tá, mas essa vontade pode fazer o quê? Essa vontade ela pode criar, ela pode alterar e ela pode extinguir direitos ou obrigações. É importante você lembrar que assim, o Estado ele sempre está agindo com base em atendimento ao interesse público. Isso é definitivo. Então, a gente tem uma mania também de ficar achando, o ato administrativo é para produzir obrigações, para produzir deveres. Não, direitos também. O Estado também ele age trazendo benefícios para a sociedade, não é só trazendo limitações e regras. Então, o ato administrativo ele pode ser tanto positivo quanto negativo para você, mas ele está ali para criar uma regra. E essas regras elas vão atingir todos, né? É o que a gente chama de a todos os administrados. E esses administrados que podem ser atingidos por essas regras aí, eles tanto faz se são agentes públicos, se são particulares na sua vida comum, se são pessoas jurídicas, não interessa. Administrado é todo mundo que está sob a administração de alguém, e nesse caso, sob a administração pública. Tá? Então, a administração pública ela pode alterar as relações, ele pode afetar as relações de todo mundo, não tem problema nenhum. O grande detalhe, e aí entra essa característica, assim, nós não temos um conceito fixo estabelecido do que é ato administrativo. Se você pegar 30 livros de doutrina, você vai ver 30 conceitos diferentes de ato administrativo. Tá? Então, cada doutrinador tenta empurrar o seu conceito, a sua frase mais bonita, mais de acordo e tal. E o doutrinador gosta disso, né? Aquelas frases todas cheias de frescura. Mas todos vão dizer a mesma coisa. O ato administrativo é uma forma do Estado manifestar unilateralmente a sua vontade. E essa forma legítima, legal, válida, correta, e que vai acabar criando direitos e também obrigações, ou alterando ou extinguindo para toda a coletividade. Tá? Então, apesar de termos 837 milhões e 750 mil conceitos diferentes, todos eles enrolam e caem na mesma história. Esses são os pontos que você precisa desenvolver. Tá? O que é bom você começar a enxergar? Quando você estuda ato administrativo, cara, começam a aparecer assim, exemplos é a melhor forma. Então começa a aparecer um monte de coisa que te aponta como um ato administrativo. E se você lembrar, você já estudou muitos atos. Por exemplo, quando foi falado do poder de polícia. O poder de polícia ele é totalmente conduzido através de atos. Então eu posso criar ali um dever através da norma de polícia, eu posso criar ali uma punição, uma obrigação. Então a ideia é que toda hora eu estou agindo. Quando eu multo é um ato administrativo, sabe? Quando eu autorizo alguma coisa é um ato administrativo. Quando eu concedo alguma coisa é um ato administrativo. Então, a ideia de ato administrativo ela aparece na nossa vida o tempo todo. Aliás, ato administrativo é a forma mais poderosa da administração pública agir. Não à toa se estuda com muito afinco, né? Com muito detalhe isso. Só que o ato administrativo, deixa eu te dar uma ideia já geral para você começar a se localizar. Ele não é um assunto meramente doutrinário. Muita gente esquece da existência da Lei 9784 de 99,
Tá? Essa é a primeira coisa. Muita gente esquece que a Lei 984 de 99, que é a chamada Lei do Processo Administrativo Federal, ela também fala em diversos dispositivos sobre os atos administrativos. Muita gente esquece também que a Lei da Ação Popular vai tratar sobre os chamados elementos ou requisitos do ato. Então, apesar de ser um assunto muito doutrinário, muita doutrina que você vai desenvolver aí comigo, estudando o ato administrativo, nós temos também legislação, tá? Nós temos leis aí que vão tratar, inclusive hoje, a gente vai falar daqui a pouco, sobre o silêncio administrativo que está devidamente regulado por uma lei de 2019. Então, muita coisa surgiu aí, mas vamos devagar. De posse dessa ideia do que é o conceito de ato administrativo, a gente consegue observar o seguinte: não é só através de ato administrativo que a administração pública age. Então eu preciso identificar para você o seguinte: existem duas terminologias que você precisa conduzir. Primeiro, você tem que observar ato administrativo e ato da administração. São duas formas, são duas terminologias que você precisa identificar. E a segunda terminologia é a questão de ato, contrato e convênio. Tá? Só que eu vou te dar a ideia inicial de contrato e convênio, mas depois eu vou te explicar como isso se encaixa na doutrina, tá? Porque contrato é uma relação que é bilateral. Então já não tem como dizer que um ato, que toda vez que a administração produz um contrato administrativo ou um contrato da administração, não dá para você dizer que aquela atuação ela está pautada num ato administrativo, é lógico. Até porque há uma bilateralidade. E o ato administrativo, de regra, é de lógica unilateral. Por outro lado, o convênio também há uma bilateralidade. Só que no convênio é uma bilateralidade convergente. Quando você entra em convênio com alguém é porque vocês dois estão concordando com os parâmetros para seguir juntos. No contrato você tem conceitos, interesses divergentes. Um quer vender, outro quer comprar. Um quer alugar uma propriedade, o outro quer ser o locador dessa propriedade. Então você vai ter interesses ou contrários, mas não importa, independente que contrato e convênio sempre serão situações de bilateralidade. Agora, é importante você entender que tanto o contrato quanto o convênio vão entrar no sistema de o que é um ato administrativo ou um ato da administração. Então nós precisamos estabelecer bem isso daqui. Nem sempre a administração pública vai agir por atos administrativos. Pode ser que ela produza o que a gente chama de ato da administração. Uma das formas mais clássicas de você separar um do outro é o seguinte: quando você fala em ato administrativo, necessariamente você fala em regência de direito público. Então, esse ato aqui ele vai ter alguns atributos bem pessoais, que são consequência da atuação em nome do interesse público. Regência do direito público, prerrogativas e restrições sofridas no direito público. Já o ato da administração, normalmente ele é regido por uma condição de direito privado. Então ali não há necessariamente, no ato da administração, não há especificamente uma atuação do Estado voltada para atender interesses públicos. O interesse público, efetivamente. Às vezes o ato da administração está ali, vai ter até consequência do interesse público, mas não é o foco naquele primeiro momento. Então, essa é a primeira coisa. Só que, na verdade, o que é? Esse aqui eu acho maravilhoso. A doutrina ela fez o quê? Vamos conceituar ato da administração? Vamos. A doutrina veio e falou assim: ato da administração é todo ato jurídico que não se enquadra como ato administrativo. Pô, cara, eu tenho que estudar muito para entender isso, né? Na boa, mano. Pô, os caras vêm com a definição mais tosca possível, né? O que é um ato de administração? É o que não é um ato administrativo. Então, resumidamente, toda vez que você se depara com uma situação que não seja unilateral, por exemplo, vai ser um ato da administração, não um ato administrativo. Toda vez que você se depara com uma atuação do Estado que não manifesta necessariamente uma vontade, você tem um ato de administração, não um ato administrativo. Tá, não ficou legal, mas não ficou nem um pouco legal, porque ainda acho que não vai ser fácil identificar isso. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar para você quais são os atos da administração que a administração pública produz e que você precisa conhecer para a sua prova. Então vamos lá, atos da administração. Lembrando que esses atos aqui, eles não manifestam uma vontade unilateral do Estado, muito menos estão regidos pelo direito público, né? Eles vão reger outras coisas. Primeiro, nós temos, no primeiro momento, os chamados atos políticos, que você também pode chamar de atos de governo, não tem problema nenhum. Aqui, deixa eu voltar a tela para mim aqui,
Aqui o cara vai agir com uma ampla margem de discricionariedade. Aqui no ato da administração política ou ato de governo, como eu estou falando num ato que conduz diretivas de Estado e outras coisas mais, necessariamente eu estou agindo sem me preocupar muito com a questão de vinculação. Pelo contrário, eu tenho uma discricionariedade absurda. Até porque atos políticos ou de governo decorrem da vontade da própria Constituição Federal. Então, quando você diz compete ao presidente da República, que aí pelo princípio da simetria, governadores e prefeitos também, quando você diz compete ao Congresso, ou ao Senado, ou à Casa dos Deputados, né, que aí você acaba tendo um entendimento, que aí vai estar na Constituição do Estado, mas da base para assembleias legislativas e câmaras de vereadores e câmara distrital, quando você tem isso, é um ato político. E o cara tem uma ampla forma de agir. Então, por exemplo, quando o presidente da República veta uma lei, né, vem a lei, ele dá um veto ali, seja ele um veto social, um veto político, não me importa, jurídico, não me importa. Quando ele dá o veto, ele está cometendo um ato que não é um ato administrativo, mas é um ato da administração, que é um ato que vem extraído da própria Constituição Federal e que gera ali efetivamente uma discricionariedade da sua atuação. Outra forma são chamados atos materiais. Atos materiais são aqueles atos que se referem à específica prestação de um serviço, tá? Então uma obra, né, um serviço, sei lá, um recapeamento asfáltico, isso obviamente não é um ato administrativo, até porque não manifesta vontade nenhuma, eu só estou prestando um serviço de obrigação do Estado. Nós temos também os chamados atos legislativos, e eu já vou colocar aqui na baila, na brincadeira, os atos jurisdicionais. Só que é importante você entender o seguinte, eu não estou falando de atos do poder legislativo ou do poder judiciário, eu estou falando de atos do poder, atos legislativos e jurisdicionais ou judiciários na função atípica da administração pública. Então, por exemplo, quando você tem o chefe do executivo editando um decreto, você tem ali um ato legislativo. Não é um ato administrativo, ele é um ato da administração, tá? Que está editando ali um determinado decreto. Então, a ideia é que aqui eu tenho um ato da administração. Ou quando eu tenho um ato jurisdicional, como, por exemplo, eu tenho ali o entendimento de efetivo julgamento interno de um servidor, ou de uma. Não digo da aplicação da penalidade, mas do procedimento de julgamento que é estabelecido, os recursos em si, são atos jurisdicionais. A penalidade não, a penalidade é um ato administrativo, né? Que é a administração pública punindo. Então a ideia é para você entender o seguinte, quando a administração pública, quando o poder executivo age com função atípica, a função administrativa atipicamente produz ato legislativo ou jurisdicional, não estou falando de ato administrativo, estou falando de ato da administração. Outra, que você precisa conhecer também, os chamados atos de gestão. Porque os atos de gestão são aqueles atos que, talvez esse aqui seja o melhor exemplo. Porque, assim, a grande característica de um ato administrativo é que a administração pública ela se posiciona na relação com uma superioridade absurda sobre você. Tanto que ela cria uma obrigação para você e, pô, cara, tu não pode fazer nada, assim, tá na lei, né? Já num ato de gestão, não. Um ato de gestão, ela põe a administração em particular em pé de igualdade. Esse daqui, mais do que nunca, são os atos regidos pelo direito privado. Por isso que, assim, o que a doutrina costuma falar? Ato da administração é tudo aquilo que não é ato administrativo. É porque, realmente, se você parar para analisar, nem todo ato da administração necessariamente está pelo direito privado, porque o direito público também conduz ali atos políticos. Então, o que acontece? A forma mais clássica de observar é você saber os atos. Então, imagina que a prefeitura da sua cidade quer alugar uma sala comercial para colocar ali uma secretaria, sei lá, e você é o dono, você é particular. O Estado não pode chegar e falar, vou pagar R$1.000 e dane-se. Mas eu cobro 30, o problema é teu. Porque ele não está em posição de superioridade, ele está igual. Então ele vai debater com você um contrato de locação. Então um contrato de compra e venda, um contrato de locação, essas condições que o Estado tem que sentar e olhar na cara do particular como se ele fosse igual, são situações de ato de gestão. Tá? E por último, não menos importante, os próprios contratos, né? Os contratos administrativos em si, porque eles têm a questão de bilateralidade. Aqui eu também vou colocar os convênios como uma forma da gente observar. Esse estudo que eu estou fazendo com você, de ato da administração, ele não é um estudo definitivo, porque
várias doutrinas vão trazer outros atos também que vão entrar ali e tal. Mas é muito importante você perceber o seguinte, cara. A melhor forma de você observar se um ato é administrativo ou não é você perceber o seguinte: ele está manifestando de forma unilateral uma vontade do Estado? Sim, beleza. Ah, mas o ato político também manifesta de forma unilateral a vontade do Estado. Sim, mas ele não está criando obrigações, alterando, extinguindo direitos, nem nada. O que ele está fazendo é um ato interno de política. Então, assim, é só uma forma procedimental, né? Então, e também não vai atingir você, vai atingir o próprio procedimento interno. Então é importante você ter esses atos da administração, porque, cara, vamos ser realistas, né? A linha, em muitos casos, é tênue. E nós não somos estudiosos, doutrinadores, para ficar se preocupando e ficar sabendo se vamos pegar esses exemplos aí e levar para a prova. É isso que importa, tá? Então eu estou te apontando aqueles que o concurso... É muito difícil cair em concurso público isso. Assim, costuma cair ato administrativo, ato da administração ser diferente. Às vezes ele colocar lá um ato da administração. Eu já peguei concurso que falava ato da administração como se fosse administrativo. Claro que a gente derrubou a questão. Mas se aparecer, provavelmente não. Vai ficar dentro disso que a gente está falando aqui, tá? Então não se preocupa não. Mas uma outra preocupação é você saber separar o ato administrativo do fato administrativo. Porque assim, ato administrativo é uma manifestação de vontade que vai ali gerar uma relação jurídica. Então, é uma coisa que é uma ação da administração que gera aquele ato. Quando você fala em fato administrativo, o fato administrativo é um evento que não é controlado pelo próprio Estado, mas que vem afetar o ordenamento jurídico administrativo. Então, assim, quando você tem um ato administrativo, você tem uma manifestação, o Estado se mexe. Quando você tem um fato administrativo, tem algo que atinge o Estado. Então vamos pensar um exemplo que, infelizmente, a doutrina gosta de usar muito, mas eu acho um exemplo bem pesado, que é a morte de um servidor público. O falecimento de um servidor ele vai gerar várias situações dentro da administração, inclusive a vacância do cargo. Desculpa ser canalha, mas é isso que a gente pensa, né? O cargo tá vago, morreu é vaga para nós. Então o falecimento do servidor repercute ali na relação jurídica, criando efeitos administrativos. Então o que você precisa entender? Se a ocorrência é um evento natural, um evento externo, não controlado pela administração, é um fato administrativo. Agora, se é um evento interno, é algo que eu produzi, então é um ato administrativo, tá? Então, fato é isso. Normalmente, um fato ele pode decorrer do ato. Você produz um ato administrativo que, como resultado, geram diversos fatos administrativos lá fora que vão repercutir nessa área administrativa, beleza. Uma alteração de regra de concurso público, por exemplo. Mas não é uma regra, tá? Não é tem que ter um ato para surgir um fato. Isso não é cada um na sua, cada um nos seus problemas, tá? E para a gente poder fechar esse primeiro ponto, que é muito doutrinário e assim, é importante você saber identificar, mas as bancas não exploram tanto assim. Então você não tem que ter também aquela preocupação de caraca, eu tenho que pegar todos os livros do mundo para entender, saber identificar como ninguém. Nada, relaxa. Você vai perceber e é importante você, por isso que é importante você fazer um estudo lógico. Quando você vai analisando espécies de ato, atributos e tal, fica muito claro para você o que é um ato administrativo e o que não é. Então, assim, se você parar pra pensar, você está dirigindo teu carro, vem um guarda de trânsito, você olha pro sinal, o sinal está fechado. E o guarda de trânsito está lá, pode passar. Não é uma obrigação que está sendo criada para você, uma regra que você vai ter que seguir, então é um ato administrativo, pô, é muito fácil. É o Estado manifestando a vontade. Esquece aquilo ali, parceiro. Quem está mandando sou eu, pode vir. Agora, o que é importante a gente saber? O silêncio administrativo, ele criou alguns problemas na história. Porque você sabe que, normalmente quando você estuda no direito, você sabe que o silêncio, ele produz efeitos. No direito administrativo, não. Em regra, cara, o silêncio ele não vai produzir efeito nenhum. Então o que acontece? O silêncio administrativo, no direito administrativo, né, lógico, o silêncio administrativo, ele não tem efeitos de conceder algo, de fornecer... Ah, porque eu estou em silêncio, tá... Você pediu um direito e está concedido a você? Não. O que acontece é que, assim, em 2019, foi editada a lei, deixa eu só conferir o número para não falar besteira, a lei número 13.874, que ela veio ali para efetivamente poder organizar isso. Porque, cara, tudo bem, o silêncio administrativo não produz fato jurídico, não faz nada. O silêncio administrativo não é nada. Então você chegava para o administrador público, pedia uma informação, pedia algo,
ele tinha um prazo de 30 dias para fazer, passava 30 dias, ele não falava nada, e você ficava de mãos abanando. Porque você não podia chegar e falar, opa, o silêncio do administrador público resulta na automática concessão de um direito. Não tem como. Porque o silêncio administrativo, ele sempre foi tratado como um silêncio, como um ato negativo. É o que a gente chamava, né, de uma não manifestação que também não tinha obrigação nenhuma. Porque, mas o cara passou 30 dias e não falou nada. Qual é a punição? Não tem. Com o surgimento dessa nova legislação, o que aconteceu? Passou a se dizer o seguinte, o silêncio administrativo ele também pode ser, agora, um silêncio positivo. Deixa eu colocar na tela para você aqui, só para você entender o seguinte. Como é que hoje a gente tem que entender o silêncio administrativo? Como eu te falei de regra, o silêncio administrativo ele não gera efeitos. O silêncio é silêncio. Então, durante muito tempo, nós vivenciamos o chamado silêncio administrativo negativo, que na verdade era falado como o silêncio administrativo ser negativo é que ele não tinha importância nenhuma. Porque, cara, qual era a regra? Eu tô tentando ser o menos assim, técnico possível, porque isso aqui é uma bobeira técnica gigante, mas só para você entender. O silêncio administrativo, ele não tem importância nenhuma pra gente. Só se a lei falasse alguma coisa. Então a lei chegava e falava o seguinte, olha, nesse caso aqui, o administrador tem tantos dias. Se ele não disser nada, considera-se concedido ou considera-se negativo. Ou considera-se negado, perdão. Então, se a lei não falasse nada, o silêncio também não produzia nada. O silêncio administrativo só ia ter importância, só ia produzir efeitos se a lei tivesse a previsão de qual é o efeito. Com o surgimento da Lei 13.784, começou a se estabelecer o seguinte, o silêncio administrativo efetivamente, 13.874, aliás, só para conferir, tá? Negativo, e o silêncio administrativo como positivo. Ou seja, o indeferimento tácito e o deferimento tácito. Nós passamos a entender dessa forma. O que era dito como, olha, a inércia do Estado, ela configura uma situação que não tem importância para o ordenamento jurídico, agora passou a ter. Então a lei, ela vai estabelecer, e assim, você não precisa aprofundar nessa lei, porque essa lei ela é bem detalhada, fala de diversas situações. Mas essa lei ela criou o seguinte dispositivo. Existem algumas situações que são situações de concessão de direitos, tá? Então quando você vai até o Estado requerer algum direito, alguma questão de aposentadoria, de licença tal, quando você vai requerer determinados direitos no Estado, o silêncio ele vai ter efeito positivo. Então essa lei ela veio e falou o seguinte, vai ter efeito positivo. Porque o positivo é benéfico. Ou pode ter negativo, quando o negativo for benéfico também para outra parte. Porque era muito fácil ser administrador público, cara. Você não tinha prazo nas costas, quer dizer, tinha, mas se não respeitasse também não ia mudar nada, e você não sofria punição, não. Essa lei ela veio falar assim, peraí, o silêncio administrativo tem que ter importância. Porém, você tem que levar para a prova o seguinte, de regra, silêncio administrativo não tem importância nenhuma. Para nós, a menos que a lei determine efeitos para o silêncio não vale de nada. Foi o que aconteceu. Essa lei, ela fez o seguinte, ela pegou diversas situações e aplicou o efeito no silêncio. Ela não mudou tanto que o conceito normal, o conceito continua o mesmo, tá? Para nós, o silêncio administrativo não tem efeito nenhum. O que ela fez foi enumerar algumas situações. Então, ao invés de você ficar tendo leis esparsas, nesse caso, não. Ele enumerou um monte de situação que são concessões de direito, que são situações de acesso a direitos, principalmente constitucionais, e falou, olha, nesses casos aqui, se a administração pública for silente, então você vai aplicar efeitos positivos, se for importante, ou negativos, se forem importantes. Então, o que for benéfico pro usuário, né, pro pedinte, pro requerente, porque às vezes a administração pública negar é importante. Você fala, estou devendo alguma coisa? Não, então estou negando a você uma determinada situação, estou te dando uma negativa, né? Eu preciso de tal acesso de informação. Você precisa me autorizar? Não, não preciso. Então é uma negativa que é importante para nós. Você não depende de autorização do Estado. Pô, legal, ótimo, perfeito. Então essa lei ela só veio tapar esse buraco, tá? Não mudou nada. O silêncio administrativo para nós continuou sem produzir efeito. Ele só vai ter efeito se a lei assim determinar. Essa lei 13.874 de 2019, ela veio e começou a falar, olha, nesses casos aqui o silêncio vai ter efeito sim,
e enumerou. Então a gente passou a ter uma lei meio que consolidando as situações principais, mas isso não afasta que leis específicas possam produzir efeitos específicos. Agora, a regra é que realmente... Tanto que existem súmulas, tanto do STJ quanto do STF, que dizem ali que um processo administrativo que ultrapassar o prazo previsto, ele não é considerado, esse tempo ultrapassado não é considerado um defeito que vai gerar punição para o administrador. A menos que você prove que aquele desrespeito ao prazo te gerou prejuízos dentro do processo. Então olha que maluco, até o... Não, cara, ele ultrapassou o prazo, faz parte, amigo. O cara trabalha pra caramba, ele tá ocupado. Então vamos lá para a gente poder consolidar. O silêncio administrativo para nós não vale de nada. Então na prova você tem que enxergar o seguinte. Ele diz que existe uma lei que determina que se a administração pública não se manifestar vai produzir um efeito, então beleza. O silêncio administrativo ele vai ser positivo ou negativo. Positivo, que vai ser o deferimento tácito, ou negativo, que vai ser o indeferimento tácito. Se a lei não falar nada, o silêncio também não tem efeito nenhum. Essa é a jogada. Tá? Então, de posse dessas informações mais teóricas, você pode conduzir o seu trabalho e agora sim começar a falar especificamente, né, estudar lá a classificação, elementos, atributos e aí aprofundar no ato administrativo em si. Valeu? Então a gente se vê aí na próxima aula.